gente, vamos começar a nossa aula de redação. Eu decidi fazer essa live porque eu vi que as aulas que estão vindo do governo vêm com pouca aula de redação e é uma preocupação assim que eu sei que vocês têm como alunos do terceiro ano principalmente, porque é um peso muito grande no Enem a redação. Então eu decidi fazer essa aula na tentativa de ajudar vocês. Aí eu pensei em fazer live no Instagram, entrei na modinha, porque tá todo mundo fazendo. Falei, vou fazer uma live no Instagram pra poder dar essa aula. Eu vou tentar salvar a aula e colocar no YouTube depois, pra vocês verem depois, ou compartilhar com quem não pôde estar aqui. Tudo bem? Vamos começar? Beleza. Oi, quem tá entrando agora. Sobre o tema, normalmente sim, vamos falar dele um pouquinho mais lá na frente, quando a gente estiver falando da redação em si. Mas a gente sempre especula, mas às vezes vem um tema bem aleatório, né? Do ano passado eu anotei aqui, eu tô com uma colinha aqui, tá, gente? Democratização do acesso ao cinema, ninguém esperava. 2018 ou 2017 foi educação dos surdos, ninguém esperava. Então, realmente a gente vai vendo o que tá acontecendo para poder tentar descobrir, né, adivinhar esse tema da redação, mas às vezes vem um negócio aleatório mesmo e tem como a gente descobrir por quê, né? Claro que eu estou especulando um tema de saúde pública, né, devido à pandemia, mas a gente não sabe, de repente vai vir outro tema aleatório, nada a ver. Beleza? Então vamos lá? Dissertação argumentativa. Gente, todas essas informações que eu estou trazendo aqui, eu tirei da cartilha do participante do Enem, deve estar aqui no slide aqui embaixo, de 2019, de 2020 ainda não saiu. Essa cartilha é um guia que o Enem e o MEC disponibilizam para vocês todo ano, dizendo o que fazer, como fazer e o que não fazer na redação. Então lá tem tudo explicadinho, o que é dissertação argumentativa, o que é tese, o que é argumento, como é o argumento, o que é proposta de intervenção, e coloca alguns exemplos de redação 1000 e tudo mais. Então lá eles explicam direitinho o que eles esperam que vocês façam na prova, tá bom? Então depois vocês dão um Google lá, assim, cartilha do participante 2019, vocês vão achar o documento completo, não é grande, é um arquivo de 20 páginas mais ou menos, bem explicado, desenhado lá, com bastante cores para vocês verem, tá bom? Então vamos lá, o que é a dissertação argumentativa do Enem? O que eles esperam? É uma produção de texto em prosa. O que é prosa? É tudo aquilo que não é verso. Então você não pode escrever um poema, não pode escrever em verso. Tem que escrever em prosa, que é aquele texto corrido. Tranquilo? Então vamos lá. Tema de ordem social, científica, cultural ou política. Então o tema, ele vai abarcar uma dessas 4 áreas. Tranquilo? Normalmente tem educação, né? Mas sempre relacionado à sociedade. Essa é a grande questão. Tem que ser um tema relacionado ao que está acontecendo no mundo, ao que está acontecendo com a gente, como afeta as pessoas. Isso que é importante da gente saber. Você vai defender uma tese apoiada em argumentos. Vamos falar sobre isso mais pra frente, com detalhes, mas o que é a tese? É a sua opinião. Então vamos lá, democratização do acesso ao cinema. Qual é a minha opinião sobre isso? O que eu penso sobre isso? O que eu acho que é isso? Eu acho certo, eu acho errado, eu acho que existe, eu acho que não existe? O que é? Isso é a tese. É a partir daí que você vai desenhar o seu texto, você vai escrever o seu texto. Apoiado em argumentos. Por quê? Não adianta você me falar, eu concordo. Tá. E eu preciso que você me diga por quê. Para você criar um bom argumento, você tem que sentar com aquela pessoa que menos concorda com você. Sabe aquela pessoa assim, tipo, nunca dá certo aquela conversa? Comece a conversar com ela. Convença ela da sua ideia. É aí que você vai desenvolver a sua argumentação. Eu preciso que você me convença. Eu não quero só saber qual é a sua opinião. Tranquilo? Oi, gente que está entrando agora. A gente está começando a falar agora sobre dissertação argumentativa, de acordo com a cartilha do participante do Enem. O que é dissertação argumentativa e o que eles esperam que a gente faça na prova. Tranquilo? Se localize aí que a gente vai continuar. Oi, cunhada. Beijo. Eli, que saudade. Ai, gente, quanta gente linda aqui. Amo vocês. Oi. Então, continuando. Deverá ser redigido na modalidade escrita formal da língua portuguesa. O que é isso? Posso escrever gíria? Lógico que não. Posso escrever pocar porque sou capixaba?
Não pode, infelizmente. Aqui a gente tem que escrever seguindo a gramática normativa. Aqui tem que seguir as regras direitinho, colocar as vírgulas no lugar das vírgulas, conjugar os verbos, fazer concordância verbal e nominal certinho, porque na hora da prova essa é uma das competências que eles vão avaliar. Tem que estar de acordo com a gramática normativa da língua portuguesa. Proposta de intervenção. A conclusão do Enem não é só um fechamento de texto, você tem que dar uma solução para um problema. Um problema que ninguém sabe a solução, você, jovem, 17 anos, fazendo Enem, tem que resolver, tá? Segura essa, você que lute. Então, é assim que é a estrutura da redação do Enem. Tem um tema, você tem que ter uma tese que está defendida através de argumentos e vai ser fechado com uma proposta de intervenção. Alguma dúvida até aí? Gritem para mim. Acho que foi resolvido aqui. Calma, vou trocar o celular. Pronto. Flávio já recuperou a custódia do celular dele. Então vamos lá. Gente, quanta gente. Pode fazer pergunta na dissertação? Vou falar sobre isso mais pra frente. Pode, mas tem que ser pergunta retórica. Você tem que responder tudo que você vai perguntar. Quem perguntou? Guedes. Algum Guedes? Oi, Guedes. Acho que é o Brendo, né? Oi. Vamos falar sobre essas perguntas depois, tá bom? Então, vamos lá. Isso aqui é como eles descrevem. Apresentar uma tese, desenvolver justificativas para comprovar essa tese e uma conclusão que dê um fechamento à discussão elaborada no texto, compondo o processo argumentativo. Essa é a descrição que eles têm do que é dissertação argumentativa e o que você tem que fazer. O que é tese? Vamos lá. Ideia que você vai defender no seu texto. É o que eu falei antes. A tese é a sua opinião. É o que você acha do assunto. Se você concorda, se você discorda, se você acha que tem a determinada causa, se você acha que isso causa outra coisa, qual é a consequência que isso traz para a sociedade, na sua opinião. Isso é a tese. E o que é o argumento? É a justificativa, novamente o que eu tinha falado antes. É como você vai explicar e convencer o outro do que você acredita. Por que a sua opinião está certa? Porque a sua ideia é a melhor. Você vai me convencer de que a sua ideia é a melhor. Como? Através dos argumentos. Tranquilo? Utilizar estratégias argumentativas. Ok, o que é isso? Recursos utilizados para desenvolver os argumentos de modo a convencer o leitor. Como que eu vou convencer as pessoas? Usando estratégias de convencimento. Apresentando um dado, dando um exemplo, contando um caso. No caso da redação, tem que ser um caso real, que aconteceu, de conhecimento amplo. Pode ser o caso da vizinha, irmã da fulana, que encontrou ciclano no verão passado. Aí, as estratégias argumentativas que eu estava dizendo. Exemplo, dados estatísticos, pesquisas, fatos comprováveis, alusões históricas, citação ou depoimento, comparação. Tudo isso você vai utilizar para me convencer ou convencer o seu corretor, no caso do Enem, tá bom? Ah, mas como é que eu vou lembrar disso tudo? Como é que eu vou lembrar de dado? Eu vou ter que ficar gravando número de lei? Não exatamente. Normalmente, lá nos textos motivadores do Enem, eles trazem essas informações que você pode usar de forma correta, que eu vou explicar mais pra frente, tá bom? Mas essas são as estratégias que você vai usar para convencer. Você não vai dizer porque sim. Você vai dizer porque já aconteceu lá em 1920, porque o IBGE deu dados de não sei quantos % que isso acontece, porque aconteceu um caso grande em São Paulo, no Rio, sei lá onde, no Espírito Santo. Tranquilo? Isso é estratégia argumentativa. Isso é convencer. Beleza? Então vamos lá. Gente, vocês estão entrando, eu não estou conseguindo acompanhar. Deve entrar um pouco atrasado aqui pra mim. Tá bom? Mas oi para todos, estamos falando sobre dissertação argumentativa, se localize e vamos embora. A avaliação. O Enem é avaliado em 5 competências, valendo 200 pontos cada uma. Que competências são essas? O que será avaliado nessas competências? Como que a gente alcança esses 200 pontos? Então vamos lá. Primeira competência. Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa.
ou seja, escrever segundo a norma da gramática normativa. Tem que colocar as vírgulas no lugar, tem que fazer concordância, tem que conjugar o verbo certo. Tudo isso vocês já sabem fazer, é natural. O que a gente tem que tomar cuidado? Escrever você com VC, colocar as vírgulas meio tudo errado, tomar cuidado se o sujeito está muito longe, a gente conjuga o verbo errado. São cuidados que a gente erra naturalmente na hora de mandar mensagem, na hora de publicar um negócio no Instagram, no Facebook, que é ok, ninguém vai te julgar por isso, mas que lá na prova não dá. Ai, professor, mas se eu escrever excepcionalmente errado, pelo amor de Deus, excepcionalmente é uma palavra difícil. Também não é assim. Casa com Z, eles já vão falar, peraí, o que esse menino tá fazendo? Agora, excepcional, você botou o X lá no lugar errado, eles vão falar, não, tudo bem. Excepcional é uma palavra que não é todo dia que a gente usa. Então também não é um negócio assim muito... Eles vão pegar e vão ficar caçando problema no seu texto. Eles vão olhar assim, esse erro aqui é um erro muito grande, porque é um conteúdo de fundamental, ou porque é um conteúdo muito primário, então a gente vai ter que tirar um ponto. Ah não, esse conteúdo aqui é uma palavra muito difícil, é uma vírgula muito difícil de fazer, então eles vão dar uma amenizada, tá? Também não é assim, lá essas coisas não. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui, vou pegar minha colinha. Competência 1, então vamos lá, regência verbal, vírgula, acentuação de palavras, pontuação já falei. Tranquilo? Então é isso que é a competência 1. Escrever segundo a gramática normativa. Não é difícil, né? De compreender. Tranquilo? Então vamos lá. Competência 2. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo e argumentativo. Aqui, essa competência é bem complexa. Ela avalia 3 coisas. 1. Se você está escrevendo uma dissertação argumentativa. 2. Se você está escrevendo sobre o tema proposto. E 3. Se você está utilizando de interdisciplinaridade, de outros conteúdos, de coisas externas da escola para poder falar sobre o tema. Então, a alusão histórica vai contar ponto aqui. Quer dizer que você tem um conhecimento de um outro conteúdo, de uma outra disciplina que você está aplicando. Se eu citar um exemplo, conta ponto aqui. Se eu não escrever uma dissertação argumentativa, vai perder ponto aqui. Se eu escrever em verso, vai perder ponto aqui também. Então, essa competência, ela é ampla nesses 3 pontos. A estrutura do texto, né? O tema do texto e a interdisciplinaridade que você vai usar. Tranquilo? Qualquer coisa vocês podem gritar aqui que eu vou ver atrasado, mas eu tô acompanhando os comentários, tá? Competência 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Essa competência vai ficar de olho na sua argumentação. Como é que você está me convencendo? Tá bem organizado? Dá para entender o que você está falando? Tá coerente o que você está falando? Tá usando de várias estratégias argumentativas? Bacana, 200. Não dá dando para entender muito bem o posicionamento do aluno? Vou perder ponto aqui. Tranquilo? Ele colocou, mas ele não citou muitas informações. Vai perder ponto aqui. Então, a competência 3 é toda da sua argumentação, que são 2 parágrafos do seu texto. Depois eu vou falar da estrutura certinha, mas são 2 parágrafos de desenvolvimento, que é onde você vai argumentar. Competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos para a construção da argumentação. O que é isso? É como você costura o seu texto. Eu vou organizar minhas ideias. Como? Utilizando conjunções, vírgula, vou conectar isso com isso, vou relacionar essa informação com essa. Essa costura que a competência 4 vai olhar. Eu estou usando sempre mas. O mas lá, né, conjunção de adversativa. Mas aconteceu isso, mas aconteceu aquilo, mas aconteceu aquilo. Você só conhece o mas, vai perder um pontinho aqui. Vamos usar entretanto, contudo, no entanto. Vamos diversificar essas conjunções para poder mostrar uma riqueza de vocabulário também. Pode dar um Google nisso, vai lá, sinônimos mais, procura conjunções e as suas ideias passadas, né? E aí vocês diversifiquem. Vão pegando umas conjunções que vocês nunca usaram, que uma hora isso vai entrar na cabeça de vocês e vocês vão começar a usar. Diversificar, mostrar vocabulário, tá bom?
E a competência 5, elaborar proposta de intervenção para o problema abordado. Essa competência é só para a sua proposta de intervenção. Então você tem que tomar muito cuidado, porque ela vai ficar olhando só para isso. É uma competência para um único parágrafo do seu texto. Sua proposta de intervenção tem que estar completa, bem explicada, com todas as informações que eles pedem, que eu vou falar mais pra frente. Tranquilo? Ela tem que estar bem completinha e mostrando coerência, respeitando os direitos humanos, que já rolou um boato que eles falaram que tinha que tirar isso, então não vai matar todo mundo, não vai explodir congresso, não explode presídio, não libera coronavírus para matar todo mundo, não pode ferir os direitos humanos, tá? Então sempre respeitando isso. No texto todo, mas principalmente na proposta de intervenção. Se for igual à tese, não, porque isso pode acontecer, são milhões de... Se for igual à tese, perde ponto. Não, porque isso pode acontecer. O que vai mudar é como você vai argumentar. Sua explicação em defesa da sua tese nunca será igual de outra pessoa, porque você é uma pessoa, ela é outra. Ah, mas sempre aparece coisa igual? Sempre aparece. Eu corrijo redação, eu vejo um monte de texto com ideias parecidas. Isso acontece. Isso acontece. O que você não pode fazer é ir muito no senso comum. Entendeu? Depois eu vou... Não botei nenhum exemplo agora de senso comum, mas depois vai aparecendo na minha cabeça e eu vou falando. Você não pode ir na ideia que todo mundo vai. Mas que vai acontecer de você ter a mesma ideia que outra pessoa, vai acontecer. Mas isso não é prejuízo, não. O negócio é, tô explicando direito? Se sim, tá tudo certo. E até porque eles também nunca vão conseguir encontrar quem fez igual, né? Existe uma banca de professores imensa, 2 pessoas vão corrigir o seu texto. A sorte de cair um texto igual na mão dessas mesmas 2 pessoas é um negócio assim, nem consigo imaginar, tá bom? Tranquilo? Não tem mais nenhuma pergunta. Oi, gente que tá chegando agora. Vamos lá, estamos falando das competências. Como tirar nota 0? Existe um guia na cartilha do Enem para você tirar um 0, tá? Isso é uma lista grande, percebam. Então vamos lá, eles te ensinam a tirar 0 na redação. Porque para você tirar 0 no Enem, você tem que ser muito esperto. Porque você tem que fazer um negócio assim, nem sei como. Tem que fazer um curso para tirar 0 na redação do Enem. Então vamos ao curso. Fuga total do tema. Ah, o tema é cinema, eu vou falar de lixo. Porque hoje eu decidi que esse é o assunto que eu quero falar. Pelo amor de Deus, né, gente? Sem condições. 2. Não obediência à estrutura dissertativa e argumentativa. Ah, eu estou a fim de contar uma história da minha vizinha. Né? Não é o momento. Ah, eu quero escrever um poema porque eu acho mais expressivo. Não é o momento. Faça o que eles querem que você faça. Agora é a hora de seguir regras. Se você fizer tudo que eles querem, eles vão te dar o ponto que você quer. Agora, se você resolver fazer um poema, fica pro ano que vem. Extensão total de até 7 linhas. Se você conseguir escrever um texto completo pro Enem em 15 linhas, eu te dou um prêmio. Porque não dá. Não tem como. É um negócio assim. Não dá. Vai perder ponto em 15 linhas. Imagine em 7. Então, não faça 7 linhas. Não se preocupe com linhas. Pense em escrever as 30 linhas, tá? Então, vamos lá. Cópia integral da prova do caderno de questão ou dos textos motivadores. Não vai lá pegar e copiar. Ah, mas eu tinha falado que você pode pegar um dado. Pegar um dado é uma coisa. Você pegar o parágrafo inteiro e colocar no seu texto, não tem condição. O que eles fazem quando existe esse caso? Se eles verem que dentro do seu texto tem uma partezinha que é copiada, eles vão riscar aquela parte, vão fingir que não estão vendo e vão continuar a leitura do seu texto. Se fizer sentido, você deu sorte. Se não fizer, eles vão canetar seu texto todinho, tá bom? Então não copie. Como que você vai tirar o dado? Pega o dado, pega quem fez aquele dado, não vai soltar lá 20%, é 20% da onde? Ah, IBGE afirmou, pesquisa de 2000 e tantos anos no Brasil, que 20% das pessoas são assim. Isso é pegar um dado e não é copiar. Tranquilo? Então vamos lá. Não obediência à estrutura dissertativa argumentativa. Acho que eu já falei isso. Não, foi mal. Vamos lá. Números ou sinais gráficos fora do texto sem função clara. Não vai sair rabiscando o texto, fazendo sinalzinho de carinha. Não. Esquece. Desenhar. Nem preciso comentar sobre isso, né? Não desenhe. Se você vai fazer artes plásticas, deixe para desenhar depois. Parte deliberadamente desconectada do tema. Você vai começar a falar do tema e do nada começa a falar de outra coisa.
Não pode. Isso é tangencial ao tema ou já vai para fuga total do tema. A assinatura, nome e apelido não pode de forma nenhuma identificar aquela redação. O seu nome vai vir em cima no gabarito e aquilo vai ser destacado. O professor que vai corrigir não vai ver seu nome. É uma redação de uma pessoa anônima. Você não pode de forma alguma tentar se identificar dentro da sua redação. Escreva o nome onde tem que escrever o nome. A redação é para vir o texto. E nada de sair fora do quadrado, não. Sabe aquelas puxadinhas que vocês dão assim para cima da linha? Não faz isso. Por quê? A redação não vai física para o professor, ela vai digitalizada. Então, passou da linha, não vai aparecer na imagem. Então, ele simplesmente não vai ver a sua puxadinha. A palavra não deu, faz lá o tracinho, separação silábica e bota embaixo. Língua estrangeira. Não é o momento, né, poliglotas? Não escrevam inglês, alemão, francês, sei lá que língua vocês sabem. Português. Língua estrangeira só lá para 5 questõezinhas da prova. E folha em branco, né? Por motivos óbvios, não tem nada para avaliar, então vai ser nota 0. Tranquilo? Dúvidas até aqui? Tem alguém chegando agora que tá boiando? A gente tá falando sobre avaliação, competências e como tirar 0 na redação. E eu acho que o próximo slide é a nossa introdução. Tranquilo? Vamos lá? Introdução, o grande problema da vida de vocês, o que é, o que faz, do que se alimenta, porque destrói as nossas vidas, sexta no Globo Repórter. Ah, professor, eu sei o texto inteiro, mas eu não sei como começar. Isso é o que eu mais escuto nas minhas aulas de redação. Mais escuto. Ah, a introdução é a pior parte, não sei o quê. Então vamos lá, vamos desmistificar este grande problema que é a introdução. Para construir a sua introdução, você tem que responder 3 perguntas. Você tem que colocar 3 informações. Primeira coisa que você vai fazer, contextualizar o tema. Não sai jogando ele lá doidado, tipo assim, vamos falar de lixo. Não. Bota um textinho, bota uma citação, bota uma alusão histórica, faz um carinho no texto, né? Faz um carinho no seu corretor pra ele já te achar lindo logo no início. Nossa, que aluno bonitinho. Já até gostei de corrigir a redação dele. Então vamos contextualizar. Vou falar como. Segunda coisa, apresentar o tema. Ah, mas ele já sabe do que eu vou falar. Não, finge que ele não sabe. Finge que seu corretor é uma pessoa que veio aleatória do mundo para poder ler o seu texto, tá bom? Então, tem que apresentar o tema. Terceira coisa, indicar os seus argumentos. É isso que vai fechar a sua introdução. Você vai falar para mim o que você vai falar depois. Como que vai ser os seus próximos parágrafos. Vamos ver como é que a gente faz isso. Como contextualizar? De que forma eu vou contextualizar esse tema? Primeira forma, contexto histórico. Eu acho que é o mais fácil, o que mais funciona com todas as áreas e o mais fácil de lembrar. Porque você já estuda história, você já estuda geografia, você já tem outros conhecimentos, biologia, e você pode puxar esses conteúdos, eles vão estar na sua memória, porque você vai estar fazendo essa prova. Então é muito mais tranquilo de você retomar. Então você vai fazer uma referência histórica, utilizar um fato histórico para poder contextualizar. Por exemplo, vamos falar de saúde, dificuldade de vacinação. Retoma a revolução da vacina, não é revolução o nome, a revolta da vacina. É um super momento que super encaixa e vai ficar perfeito. Tranquilo? Outra forma de contextualizar. Definição de conceito. Como assim? Vamos falar de um tema de política. Define política. Política é, segundo o dicionário, a coisa do povo. Não, democracia que é coisa do povo. Mas enfim, vocês estão entendendo, né? Democracia significa a coisa do povo. Então contextualiza o tema de política. Entenderam como é que funciona? Citação. Lembrei lá de Bauman. Vocês adoram Bauman. Coloca a citaçãozinha de Bauman. Ah, lembrei de um filósofo. Lembrei de Gandhi. Lembrei de sei lá quem. Lembrei de um médico famoso do Brasil. Alguma personalidade. Coloca a fala dela. Faz sentido? Falar de educação. Paulo Freire é o momento. Falar de educação, cita Paulo Freire. Vai ficar ótimo. Então, pega aquela pessoa, aquele cientista, aquela personalidade da área que você está falando. Vê se você lembra de alguma fala dele e coloca para contextualizar, fica muito bacana. Eu acho isso um problema porque eu sou péssima de decorar. Agora, se você é bom, se joga. Sequência interrogativa e falar das perguntas que perguntaram. Que perguntaram aqui no chat. Aqui é um bom legal de usar. Aqui é um momento bom para você usar. Você pode fazer uma sequência de interrogação para contextualizar o seu tema.
Problema, você tem que responder essas perguntas, não pode esquecer. Ah, tem que ser na introdução? Não, você pode responder no desenvolvimento, mas não pode esquecer que você perguntou lá em cima, tá bom? Eu acho essa sequência interrogativa, pra mim não funciona. Eu não sei fazer pergunta, mas eu já vi textos maravilhosos que fazem pergunta e fica assim, perfeito. Perfeito de lindo. Se você sabe, se joga também. Eu vejo que é mais confortável pra mim. Você tem que fazer a mesma coisa. Pra mim, o mais confortável é o contexto histórico. Então, eu sempre tento seguir essa linha porque eu acho que eu vou acertar. Agora, se você acha que o seu caminho é outro, é isso que você tem que seguir. Não tem que ir no que é mais comum. Você tem que ir no que é mais fácil pra você. Como que eu apresento o tema? Essa é a parte mais fácil. Eu vou falar, então eu vou falar sobre isso? Não. Você pergunta pro tema que diferença ele faz. Por que esse tema é o tema da redação do Enem? Por que ele tá tendo lá, aparecendo para milhões de pessoas escreverem sobre isso? Alguma coisa tem. Normalmente é porque afeta a sociedade de alguma forma. Então, se pergunta, traz problemas para a sociedade? Traz problemas para a saúde pública? Fere os direitos humanos? É contra a legislação? Qual é o problema que isso traz? Normalmente é nesse caminho que você tem que seguir. Tema automedicação. Como que isso afeta a sociedade? Tem muitos riscos você se automedicar assim, adoidado. Ah, vou sair tomando anti-inflamatório que nem a louco porque pode comprar na farmácia. Então isso afeta a saúde pública, isso afeta a sociedade. Então é assim que você vai apresentar o tema. Tranquilo? Quando eu digo período, vocês entendem, né? É aquela frase até o ponto final. Tranquilo? Período? Beleza. Falar sobre política pode? Pode. Pode falar, tá? Você pode falar sobre tudo, desde que você tenha coerência. Explique por que você está falando aquilo. Não é falar lá, ah, eu odeio ou eu amo fulano de tal. Também não é nesse momento. Mas você pode falar, ah, eu acho que a automedicação é um problema porque falta saúde pública, porque o governo não investe na saúde? Pode e deve, porque é verdade. Ei, Vinícius, tudo bem? Então vamos lá, continuando. Tranquilo até aqui? Como que eu fecho? Como é que eu indico meus argumentos? Esse é o final da minha introdução. Percebem que tem um caminho, um começo, um meio e um fim nesse parágrafo? Essa é a ideia. É como se a gente fosse escrever um único texto em um parágrafo. Eu vou introduzir, vou falar o que eu tenho que falar e vou fechar. A introdução, você contextualiza o tema, você começa, você fala do tema, que é o que você precisa realmente fazer na introdução, e agora eu vou fechar indicando o que eu vou dizer pra frente. Então, que argumentos eu vou usar? Você não pode sair argumentando tudo que você pensa, você precisa selecionar, você só tem 30 linhas para escrever. Então, normalmente, o que a gente faz? 2 problemas, 2 causas. Como assim? 2 causas ou uma causa e consequência. A automedicação tem uma causa, a ausência de investimento do governo na saúde pública é uma causa. Esse vai ser um argumento meu, vou falar sobre isso. Uma consequência, as pessoas podem se intoxicar, pode chegar até a morte. Então, uma consequência, uma causa e uma consequência. Pronto, 2 argumentos. Eu vou usar um no primeiro desenvolvimento, um no segundo. 2 parágrafos de desenvolvimento. Tranquilo? Sempre seleciona 2, porque você tem que lembrar que se você falar sobre 5 problemas, você vai ter que resolver 5 problemas. Então, resolver problema não é fácil. Então, menos problemas para menos solução. Então, selecione 2 problemas. Eu penso nisso de causa e consequência porque é mais fácil da gente pensar. Mas não precisa ser sempre causa e consequência. Pensa nesses 2 problemas que afetam, né, que são causados ou que afetam esse tema e vamos falar sobre eles. E aí você vai indicar isso no seu parágrafo, tá bom? Oi, quem tá chegando agora, a gente tá falando da introdução, tá bom? Então vamos lá para se localizar. Aí um exemplo. Como você pode indicar seus argumentos. Tema de gravidez precoce. Já contextualizei, já apresentei o tema, agora eu vou fechar minha introdução. Logo é mister discutir a ausência de educação sexual, minha causa, e a dificuldade de inserção no mercado de trabalho, consequência de gravidez precoce. Então, sobre o que eu vou falar no desenvolvimento? Sobre esses 2 temas que eu estou apresentando aqui. Preconceito linguístico. O tema.
Faz-se necessário, então, levar em consideração herança histórica e o ensino inadequado de línguas na escola. Duas causas. A herança histórica, o que veio de antes, né, do passado, que afeta o presente, e o ensino inadequado nas escolas. Duas causas. Tranquilo? Entenderam como é que faz o final? Eu falo entenderam como se vocês fossem me responder na hora, gente. Eu tô imaginando várias pessoas na minha frente, então ignorem a comunicação. Mas podem me dar feedback aqui nos comentários que eu vou responder. Tranquilo? Então vamos lá. Desenvolvimento. Agora a parte que eu acho que tem mais peso. Eu acho que aqui é o mais complicado. Aqui é que vocês, assim, costumam ter mais problemas. Porque falam que a introdução é mais difícil, só que no final das contas, você convencer o outro do seu pensamento é complicado. Eu acho complicado. Então, é aqui que a gente precisa tomar mais cuidado, tá bom? Então, vamos lá. O que é o desenvolvimento da redação do Enem? Parágrafo em que a gente vai argumentar. 2 parágrafos. Vai ser um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e um final de conclusão. 4 parágrafos, tá bom? Então, ó, é lá que a gente vai explicar a causa e consequência que a gente falou lá na introdução. Então, eu não vou falar lá a causa e a consequência na introdução e deixar por isso mesmo. Não, eu tenho que falar exatamente daqueles 2 assuntos no meu parágrafo de desenvolvimento. Nos parágrafos, né? A explicação deve conter dados, exemplos e citações. Lembra das estratégias argumentativas que a gente falou antes? É aqui que você vai usar, tá bom? Então, vamos lá. Como é que a gente vai organizar? 2 parágrafos, um para cada problema que a gente falou na introdução, de 5 a 7 linhas cada um. Vai depender do quanto você escreve. Tem que escrever essa quantidade de linhas? Não. Você tem que ter todas as informações necessárias para convencer o outro da sua tese, tá? Não fica preso a essa quantidade de linhas. Eu tô falando que, em média, dá isso. Mas vai depender do tamanho da sua letra, vai depender de como você explica. Eu, por exemplo, eu uso muita vírgula, eu fico explicando demais as coisas, então eu uso muitas linhas, né? Isso também é um problema. Tem gente que é mais direto, gasta menos linhas, tá tudo certo. Então, em cada um dos parágrafos, como eu disse, a gente vai falar um. Então, voltando aqui. Em um parágrafo, a gente vai falar sobre a ausência de educação sexual nas escolas. No outro parágrafo, a dificuldade de inserção no mercado de trabalho. No preconceito linguístico, a mesma coisa. Em um parágrafo, a gente vai falar da herança histórica. No outro parágrafo, do ensino inadequado. Tranquilo? Então, vamos lá. Vou beber uma água. Como começar esse parágrafo? Eu uso isso como dica, funciona muito. Parece que fica repetitivo, mas não fica. O que é? Fazer um período, lembra? Frase com ponto final, inicial no parágrafo, dizendo sobre o que você vai falar. Ah, mas eu acabei de falar no final da introdução. Sim, repete. Não vai escrever igualzinho, mas faz uma retomada, que a gente chama. Um tema, vamos fazer um exemplo. A sociedade de consumo e a produção de lixo. O meu argumento que eu apresentei lá na introdução é consumismo exagerado e desnecessário. Como eu vou fazer o início do meu parágrafo? É primordial a necessidade de debater a respeito do consumo exagerado e desnecessário como uma causa do problema. Pronto, eu apresentei. Tô só enchendo linguiça? Tá, mas o que isso demonstra pro seu corretor? Que você tem propriedade no que você está dizendo. Que você tá tão internalizado o seu conteúdo que você tá retomando e relembrando para ele o que você está falando. Então mostra que você tem essa propriedade no conteúdo que você está falando, mostra que você está bem organizado no seu texto e fica bem estruturado esse argumento. Não fica argumento perdido. Você faz, não precisa ser imenso como eu coloquei aqui não, tá? Como eu disse, eu escrevo muito. Mas coloca, é necessário pensar a respeito disso. Ponto. Só isso. Tranquilo? Aí você vai explicar tudo, vai apresentar seus exemplos, vai me convencer e vai fechar o parágrafo? Coloca outro períodozinho. Logo, são necessárias medidas para diminuir o consumo exacerbado. Fechei o parágrafo. A gente já sabe que você tem que resolver o problema, mas coloca lá. Coloca que ele vai gostar, seu corretor ou corretora, tá bom? E vai ficar novamente aquela ideia de início, meio e fim no parágrafo. Você vai começar com essa frase, como se fosse sua introdução, vai explicar o que você precisa explicar,
e vai fechar no final como se fosse a conclusão daquele parágrafo. Estão entendendo? Tá tranquilo? Qualquer coisa vocês gritam. Outra dica, usar citação. Lembra das estratégias argumentativas? Citação. Qual é a vantagem? Enriquece muito o seu texto. Mostra que você tem conhecimento amplo de todos os conteúdos, que você conhece personalidades históricas, que você estuda real oficial. Desvantagem. Eu, por exemplo, sou péssima para ficar decorando fala de outras pessoas. Algumas coisas eu lembro, outras não. Eu não lembro. Eu sei a ideia que Gandhi falava, mas eu não vou lembrar uma citação dele agora que vai caber. Talvez Paulo Freire eu lembre, porque eu estudei isso mais profundamente. Agora, se você é bom de citação, sério, prêmio pra você, coroinha lá do bom aluno, que vai ser bom. Lembrando que você não pode sair jogando citação aleatória, tá? Pelo amor de Deus. Relacione essa citação com a sua ideia. Não vou botar um Paulo Freire aqui falando de lixo. Não. Pega essa citação e relaciona com o que você tá falando. Sempre. Dados. Vantagem. Isso é assim, ele comprova com propriedade o que você está falando. Então você está dizendo que a gravidez precoce é um tema importante por causa do alto índice de adolescentes grávidas. Se você pegar um dado de alguma pesquisa realizada por órgãos oficiais, Organização Mundial da Saúde, ONU, sei lá quem pesquisa isso, vai enriquecer o seu texto e vai falar assim, ele sabe o que ele está falando, olha os dados, ele leu, ele sabe. E a vantagem também é que possivelmente, provavelmente, assim, grande chance de ter dados no seu texto motivador. Lá no texto motivador eles colocam charge, eles colocam textos de jornal, eles colocam várias informações e que sempre aparece um dado que você vai poder usar. Então você não vai precisar ficar decorando o número, já vai estar lá para você usar. Desvantagem, se você, é aquilo que eu falei, se você pegar aquele trecho inteiro e botar no seu texto, vai dar ruim. Pega o dado, pega quem realizou essa pesquisa, pega o ano, tudo certinho, mas não copia exatamente como no trecho está escrito, entendeu? Pega a informação e coloca com suas palavras lá na frente, lá no seu texto, tranquilo? É só tomar cuidado. Essa é uma saída ótima para você usar no seu argumento. Exemplos. Demonstra que você tem conhecimento externo, que você está vendo o jornal, que você está lendo as notícias, que você sabe o que está acontecendo no seu país e no mundo. Desvantagem, se você não faz nada disso, você não vai saber, né? Então, se você é terceiro ano principalmente, começa a dar uma olhadinha no jornal, tá no Twitter, segue lá nos jornais no Twitter, não vai seguir só Lady Gaga e piada e memes. Segue os jornais, porque agora é a hora, você precisa saber o que está acontecendo. Você precisa saber sobre toda a movimentação política, de saúde pública, principalmente para o seu país, entendeu? Agora de saúde pública você pesquisa geral, porque é um assunto que vai cair na prova. Se não for na redação, vai cair na prova. Pode ter certeza. A não ser que alguém é louca lá no Mega, vamos fazer uma prova enlouquecida. Mas eu acho que vai cair. Vamos para a conclusão? Alguma dúvida até aqui, antes de eu ir para a conclusão? Eu falo muito, gente. Eu sou desesperada para falar. Oi, quem tá chegando? Gente, minha mãe é minha fã número 1, vocês estão vendo, né? Beijo, mãe. Então, vamos para a conclusão? Tranquilo? Vou beber mais água, porque eu falo muito e muito rápido. Então vamos. Conclusão. O nosso final está chegando ao fim, o nosso texto, graças a Deus, né? A conclusão do Enem consiste, além do fechamento do texto, em uma proposta de intervenção, ou seja, uma ideia de solução para os problemas apresentados, tá bom? Então, a gente apresentou o tema, a gente explicou o nosso ponto de vista através de argumentos e estratégias argumentativas. Agora eu vou ter que resolver aquele problema que eu coloquei antes. Então, se lá na gravidez precoce eu tenho um problema de escassez da saúde pública e tenho o problema da inserção no mercado de trabalho, agora eu vou tentar arrumar uma forma de resolver isso.
Ai, mas nem eles resolveram, nem o governo resolveu, ninguém resolveu, eu mero mortal, vou resolver? Ah, mas eu posso fazer uma solução que eu sei que nunca vai acontecer? Se for possível, pode. O que você não pode é falar que vai vir uma fada da Disney e vai resolver. Isso não pode. Agora, você pode falar alguma coisa que você sabe que não vai acontecer, mas que seja possível que aconteça. Isso pode, tá bom? Então, vamos lá. Para cada problema, uma solução. Obviamente, eu não posso solucionar só um problema. O outro problema vai ficar lá, perdido? Não. 2 problemas, 2 soluções. Organizados em um único parágrafo. Então, você não vai colocar, como lá no desenvolvimento, um parágrafo para cada problema. Aqui você vai solucionar junto nos 2. Até porque você não vai precisar colocar tanta informação. Você precisa responder uma série de perguntas, né, para deixar completa a sua proposta de intervenção, mas não precisa sair colocando dado e informação demais. Tá bom? Eu vou mostrar para vocês. Então, como elaborar, como construir essa proposta de intervenção? Você vai apresentar as seguintes informações. O que será feito? Tá certinho? Tá. O que será feito? Quem vai fazer? Como vai ser realizado e com qual finalidade? Gente, mas a finalidade é resolver o problema. Eu sei, o seu corretor sabe, você sabe, o texto sabe, mas escreve de novo. Porque eles gostam que fique assim, bem repetitivo. Exemplo, vamos lá. Tema: a sociedade de consumo e produção de lixo. O problema: consumismo exagerado e desnecessário. Mesmo problema que eu coloquei lá no desenvolvimento. Como que a gente vai solucionar isso? O que deve ser feito? Ação educativa. É isso que a gente vai fazer. Mas eu vou botar lá, para solucionar o problema, vamos fazer uma ação educativa? Não. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma ação educativa para que as pessoas se conscientizem de quê? De que consumir muito e de forma desnecessária é ruim. E eu já expliquei por que é ruim lá no desenvolvimento. Mas agora eu vou falar que para eu resolver isso, eu tenho que educar as pessoas. Quem vai fazer isso acontecer? O Ministério da Educação e as mídias. Então, o Ministério da Educação vai ser o responsável por conduzir as nossas ações educativas junto com a mídia, que vai ser o nosso veículo. TV, internet, rádio, qualquer coisa, panfleto, qualquer coisa. Tranquilo? Como que vai ser feito isso? Com palestras de economista nas escolas e ficções engajadas, que são propagandas, nas redes sociais e canais abertos de televisão. Colocar a escola e ação educativa para solucionar qualquer problema, ó, galera, bate palma para vocês. É a solução mais linda e ilusória, que a gente sabe que às vezes não vai acontecer. A gente tá vendo aí muitos problemas na educação pública, mas o Enem adora que você solucione o problema com a educação. E dá para você solucionar tudo com a educação. Tudo. Então, sempre que você conseguir encaixar uma solução com as escolas, educando o povo, colocando aula, faz. Porque vai ficar bom. Tranquilo? Então, como palestra de economista nas escolas e ficções engajadas. Por que essas 2 ideias? Porque não é todo mundo que está na escola, né? Então, você vai falar só com quem está na escola, com quem não está, você vai deixar sem informação? Não. Então, a gente vincula também nas redes de TV e internet para que a gente acesse o máximo de pessoas possíveis. Sempre lembrem isso, a gente tem que acessar todo mundo. É claro que, por exemplo, na gravidez precoce, o nosso público-alvo vai ser os jovens. Mas você não tem que educar só os jovens, você vai dar um foco maior nos jovens, mas você também vai falar com o restante da sociedade como um todo, porque afeta o problema, tá bom? Com que finalidade? Conscientizar a população para que o consumo exagerado seja evitado, mostrando os prejuízos causados por essa ação. Isso é a minha solução completa. Como eu vou escrever em tópico, assim, do jeito que eu fiz? Não, é só para vocês visualizarem. Você vai escrever isso numa frase, num período, 2, tá bom? E aí, no próximo período, você vai fazer isso com outro problema. Acho que aqui eu só coloquei uma solução, mas você vai fazer isso com a outra, seguindo a mesma ideia. Então, qual seria gravidez precoce, educação sexual? O quê? É acrescentar uma disciplina nas escolas de educação sexual. Quem? Ministério da Educação de novo, né? É bom você saber o nome dos ministérios, porque colocar governo fica muito vago. E normalmente o governo vai ter que solucionar alguma coisa. Às vezes é ruim fugir dele. A culpa é dele também, em grande maioria das vezes. A culpa não é só dele,
mas a culpa é dele também. Você pode botar a culpa na sociedade e no governo, fica ótimo. Então, acrescentar as aulas lá de educação sexual na escola. Quem? Ministério da Educação. Como? Colocando na grade curricular do ensino médio ou desde o ensino fundamental a educação sexual de acordo com a idade adequada, explica, né? Porque isso é tema polêmico. E a fim de que a conscientização seja realizada desde das menores idades, desde criança, para que no futuro esse problema seja minimizado. Tranquilo? Não é difícil, né? Oi, gente que tá chegando. Oi, tia. Ei, Letícia. Ei, Ana Elisa, minha charada em português. Tranquilo? Então vamos continuar? Estamos falando de propósito de intervenção, estamos quase no fim. Eu não sei por quanto tempo estou falando, espero que não muito. Então vamos lá. No parágrafo de conclusão, assim como no desenvolvimento, para melhor argumentação, para melhor organização, a gente vai acrescentar aquele período final inicial. Lembra lá no desenvolvimento que eu falei com vocês para a gente colocar aquele período retomando e um período final para a gente fechar o parágrafo? Vamos fazer a mesma coisa aqui. Como? No início a gente vai falar, acho que tem exemplo, peraí. Aí, pronto. Início, fiz genérico dessa forma sem tema. O que a gente vai botar no início do parágrafo de conclusão? Percebe-se então que medidas precisam ser executadas para atenuar o problema. Nossa, que óbvio. Sim, mas fica bem estruturado e organizado se você escrever. Não fica aquele monte de solução solta. Você vai costurar o seu texto, da coerência que você está falando. É repetitivo. Eu sei, eu também acho. Mas eles gostam e fica lindo. Usa. É pra gente fazer o que eles querem, não o que a gente quer, infelizmente. O que eu vou botar no final? Com essas ações, espera-se um futuro mais equilibrado para o país. Percebe que é bem genérico, então você pode adaptar isso de acordo com o seu tema, tá? Então, eu fiz genérico aqui para vocês entenderem a ideia. Agora, nossa, professora, eu já escrevi a minha solução inteira, deu 30 linhas, como é que eu vou fechar? Cancela esse fechamento, exclui. Essas são as informações para você que escreve muito, essas que você vai tirar. Não é que sem elas seu texto vai ficar ruim e sem coerência. Não vai. Só que com elas fica mais completo. Agora, se você escreve muito, exclui essas partes. Esses trechinhos que eu coloco no início e no final, que é para abrir e fechar o parágrafo, tá bom? Esse final, por exemplo, é o que mais a gente corta. Esse final da conclusão. Porque às vezes a quantidade de linhas já acabou mesmo, você não calculou e então fica sem. E isso não vai ter prejuízo nenhum. Tá? Não se preocupem com isso, não vai ter prejuízo nenhum. Oi pra quem tá chegando agora e tá mandando carinhas fofas. Eu não sei quem é, desculpa, eu não consigo ver aqui, mas obrigado por estar aqui. Até o final. Vocês são guerreiros. Acabou! Olha, acabou, gente, por hoje é só. Eu espero que eu não tenha falado muito rápido. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês as informações. Eu fiz essa aula com a melhor das intenções. Eu queria muito ajudar vocês. Eu fico super preocupada com a situação que vocês estão passando, principalmente terceiro ano. Devem estar desesperados. Eu sei porque eu estaria desesperada. Eu estava desesperada com tudo acontecendo normal. Imagine vocês com essa crise total que está rolando e o Enem vai continuar e as aulas estão tudo doidas. Então, assim, eu fiz isso na tentativa de ajudar vocês mesmo. Eu vou tentar salvar essa aula e colocar no YouTube. Eu posso mandar os slides para vocês. Mandem um e-mail de vocês lá na DM, me manda mensagem, fala, eu quero slide, eu quero tema de redação. Eu mando para vocês também. Eu tenho várias propostas aqui de modelo Enem para vocês fazerem. Eu só não posso prometer agora receber redação para corrigir igual eu fiz antes, porque o meu trabalho tá assim, ó, super acumulado. Eu dou aula numa escola, para quem não sabe. Então, a gente está recebendo muita orientação do governo, então é bastante coisa para fazer, bastante relatório para preencher, na tentativa da gente suprir essas aulas que vocês não estão tendo presenciais. Então, assim, eu estou com muita dificuldade de ter tempo para corrigir essas redações por fora. Então, assim, eu não posso prometer, mas fala lá comigo, manda um e-mail, manda DM que eu mando meu e-mail, que na medida do possível eu quero ajudar vocês nisso também, corrigir, alguns alunos já me mandaram, tá bom? E não mais é isso, obrigada por vocês estarem aqui. Se vocês quiserem outros temas, eu amo dar aula de redação, por isso que eu escolhi redação, mas vocês falam, professora, pelo amor de Deus, tem aula de literatura, conta a história de um livro pra gente, os meus alunos lá do Godofredo sabem, eu amo contar a história de livro, gente,
se divertiu muito com Dom Casmurro e que é um tema legal também que cai no Enem. Então, falem comigo, vejam qual é a necessidade de vocês, porque eu tô aqui pra ajudar. Então, se vocês me falarem o que tá sendo pior, eu vou tentar arrumar um jeito de fazer isso de novo, tá bom? Beijo e obrigada.